A Bíblia diz em 2 Crônicas, capítulo 3, nos versos de 1 a 17. Salomão começou a edificar a casa do Senhor em Jerusalém, no Monte Moriá, onde o Senhor havia aparecido a Davi, seu pai, lugar que Davi tinha designado na eira de Ornã, o Jebuseu. Vamos meditar em alguns pontos deste versículo. Jerusalém. Quem está acompanhando viu quando aconteceu, a divisão do reino, que as tribos do norte seguiram Jeroboão e começaram a pecar. E as tribos do sul de Judá ficaram em Jerusalém. Então, o templo estava em Jerusalém. Jerusalém era uma cidade murada, fortificada, era uma verdadeira fortaleza. Então, quando a gente estudou agora, há pouco tempo, sobre Ezequias, tudo aquilo que a gente estudou, quando tu vê, quando foi construído o templo em Jerusalém, Jerusalém era estratégico do ponto de vista geográfico, para que todos pudessem adorar no templo, frequentar o templo. As tribos mais ao norte, as tribos mais ao centro e as tribos mais ao sul. Então, quando Davi determina que Jerusalém vai ser a sede do governo, ele já estava pensando em tudo isso, de uma forma para unir o povo, unir as tribos, fazer com que todos, de alguma forma, nas datas específicas, nas festas, convergissem, se voltassem para Jerusalém. Então, já havia um discernimento, uma sabedoria, uma estratégia, um planejamento da parte de Davi para que Jerusalém fosse a sede do governo e principalmente do templo, o endereço do templo, entendeu? Aí aonde que tá? A casa do Senhor em Jerusalém, edificar a casa do Senhor em Jerusalém, isso é o templo. Aí assim, no Monte Moriá, primeiro lugar, o Monte Moriá, a palavra, ela tem um significado e foi atribuído um novo significado, que seria Deus viu, Deus escolheu ou visão de Deus. Mas nós sabemos que o Monte Moriá foi o lugar onde Abraão mostrou a sua fé em Deus, quando levou Isaque. Isso é relatado em Gênesis 22. E aí, neste momento, este monte passou a ser conhecido como o Monte Deus Proverá, porque foi essa a resposta de Abraão. Então, Moriá, ele é o monte onde Deus irá prover. Deus proverá, que é uma expressão que a gente usa. Não sei o que vai acontecer, mas Deus proverá. O que quer dizer isso? É a providência divina. A gente está entregando tudo nas mãos de Deus, não é isso? Foi o que Abraão fez. Mas aqui fala que Davi também teve um particular neste monte com Deus, tá? Ornã. Eu pesquisei Ornã. Ornã é forte, robusto e também é um grande pinheiro. Então a gente começa a pensar assim, Salomão começou a edificar a casa do Senhor em Jerusalém, que é a cidade da paz, a cidade do grande rei. No monte onde Deus proverá, ou no monte onde Deus viu, onde Deus escolheu. Onde o Senhor havia aparecido ao seu amado. Lugar em que o amado tinha designado na eira do forte, do robusto Jebuseu. Aí tu pensa assim, o que quer dizer isso? Tudo isso é Jerusalém. A força espiritual desta cidade, até hoje,
Quem orar pela paz de Jerusalém será abençoado. Quem amaldiçoar Jerusalém será amaldiçoado. A nova Jerusalém. Então, assim, ó, o que Deus falou não caiu, não mudou. Existe todo um pacto, uma aliança, um compromisso com Jerusalém. Por isso o templo em Jerusalém. 2. Começou a edificar no 2º dia do 2º mês, no 4º ano do seu reinado. Foram essas as medidas dos alicerces que Salomão lançou para edificar a casa de Deus. 27 metros de comprimento por 9 de largura, segundo o padrão antigo. Então, nós falamos sobre esse tamanho. Não tem como tu medir o Deus eterno. Nem o céu dos céus. Mas, quanto maior fosse o templo, quanto mais poderoso, majestoso, grandioso, mais ideia do morador, do habitante do templo se teria. Então, tu já tem uma ideia do poder, da importância, do valor do morador, né? Pela própria residência, pela própria casa. Aí a gente já viu isso em vídeos específicos sobre os detalhes da construção do templo. Então, eu vou pular para o 10, tá bom? No Santo dos Santos, Salomão fez 2 querubins de madeira e os revestiu de ouro. As asas estendidas dos querubins mediam juntas 4,5 metros. A asa de um deles, de 2,25 metros, tocava na parede do templo, e a outra asa, igualmente de 2 querubins e 25, tocava na asa do outro querubim. O que a gente vê aqui? A gente vê a presença. Os querubins indicavam a presença de Deus, que tomava conta de tudo, que indicava que tudo ali era santo, era para Deus. A gente viu bem isso, né? Uma forma de indicar que a santidade, a reverência, o respeito já começava, por esses 2 querubins. E claro, também uma simbologia de guardas, de vigilância, que os anjos fazem, né? A proteção. Amando de Deus, eles nos protegem. E eles também guardam, zelam, preservam a presença e a santidade de Deus. Então, isso é muito característico do Santo dos Santos. É uma forma indicativa da santidade de Deus. 12. Também a asa do outro querubim era de 2,25 metros e tocava na parede, na outra parede. A outra asa, igualmente, 2 metros, estava unida à asa do outro querubim. As asas destes querubins se estendiam por 9 metros. Eles estavam em pé, com o rosto voltado para o santo lugar, como se estivessem guardando, vigiando, observando. E nós sabemos que quando a gente chega num local em que tem pessoas importantes, seja rei, presidente, governador, prefeito, uma autoridade, alguém... Antes, já existe todos os sentinelas, os vigias, os guardas, os porteiros. Aqueles que nos indicam, nos avisam. Tu não tá em qualquer lugar, não. Tu não vai ver qualquer pessoa. Então, essa é a ideia dos anjos, dos querubins, dos mensageiros, daqueles que anunciam a presença de Deus. Estar de pé, né, mostra que tu tá vigiando, que tu é um sentinela, né? Voltado para o santo lugar, de olho mesmo, guardando. 14. Salomão também fez o véu de pano azul, púrpura, carmesim e linho fino e mandou bordar nele figuras de querubins. Tudo, de novo, para reforçar a santidade, o aspecto espiritual, celestial, o poder de Deus. E aí a gente fala sobre o véu. Quando o Senhor Jesus venceu a morte, ressuscitou e abriu um novo e vivo caminho para nós, nos salvando através do seu sangue,
o véu do templo se rasgou de alto a baixo. O que quer dizer isso? Que a iniciativa veio de Deus para nos salvar. E que aquilo que nos separava do santo dos santos, que de alguma forma nos impedia de chegar, foi rasgado, foi rompido, foi removido. O Senhor Jesus nos leva por esse novo e vivo caminho à presença do Pai. 15. Salomão fez também diante da sala 2 colunas de 15 metros e meio de altura, com um capitel de 2 metros e 20 sobre cada uma delas. Também fez correntes, como as do Santo dos Santos, e as pôs no alto das colunas. Fez também 100 romãs, as quais pôs nas correntes. Tudo são detalhes que apontam para a majestade, para a glória de Deus, para o poder do nosso Deus, para aquilo que mostra só um pouco dessa glória, que faz com que a gente fique admirado, que a gente imagine que aquilo nos leva, nos transporta para a adoração, para a contemplação, para nós admirarmos a beleza, a santidade, o poder de Deus. É um requinte, é algo refinado, superior. 17. Levantou as colunas diante do templo, uma à direita e outra à esquerda. A coluna da direita deu o nome de Jaquim e a coluna da esquerda deu o nome de Boaz, que nós estudamos no outro vídeo, que era uma coluna que mostrava ou que relembrava a fidelidade de Deus com Davi, de que haveria essa perpetuação do trono e de que o Senhor iria fortalecer o rei, iria dar alegria, sustentar, porque a coluna sustenta, é o que mantém de pé. Então, a força de Deus, a alegria de Deus, a fidelidade de Deus, a presença de Deus. O que a gente aprende com este vídeo, com esse texto, que é idêntico ao que nós já estudamos em Reis? De que Salomão começou a edificar a casa do Senhor no Monte Moriá, onde seu pai Davi havia oferecido o holocausto para aplacar a ira de Deus. Nós sabemos que os nossos pecados fazem separação entre nós e Deus, e que a santidade de Deus exige o sacrifício, exige o derramamento de sangue, exige. E o Senhor Jesus, para aplacar a ira de Deus, se fez esse holocausto, se fez esse sacrifício, morreu a nossa morte para que nós tivéssemos a sua vida. Então, também sabemos a história de Abraão neste monte. Então, tudo é uma simbologia, tudo é uma tipologia do sacrifício de Jesus, o sacrifício completo de Jesus, o sacrifício perfeito. Está consumado de uma vez só, de uma vez por todas. O Senhor Jesus pagou a nossa conta, a nossa dívida, e removeu o escrito de dívida. Aplacou a ira de Deus. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, o Cordeiro imaculado, o Cordeiro perfeito. Só esse, que não tinha mancha, que não tinha pecado, podia nos perdoar, nos limpar, nos lavar de todo pecado. Esse Cordeiro, esse sacrifício, esse holocausto, foi aceito por Deus. Por isso nós somos salvos e perdoados. Na ocasião, Davi comprou a eira de Ornã e edificou ali um altar ao Senhor e invocou o Senhor e desceu o fogo do céu. Então, tudo isso era como se fosse o embrião do templo. E o templo é como se fosse o embrião do Senhor Jesus. É tipo assim, ó, tudo vai apontando. Abraão e Isaac, Davi e Ornã, né? Salomão e o templo, e o Senhor Jesus morrendo na cruz, ressuscitando e nos salvando. A Bíblia toda, ela se auto-explica. Ela vai nos mostrando como se fosse assim, ó,
tu vai ensinando o 1, depois tu ensina o 2, o 3, o 4, tu vai ensinando tudo. Eis que esse capítulo nos mostra que Deus foi nos mostrando passo a passo, em cada história, a salvação, a obra redentora do Senhor Jesus, o sacrifício perfeito, o holocausto, aquele cordeiro que podia, que preenchia os requisitos para ser oferecido no nosso lugar. E quem é o templo? Jesus disse, eu destruo em 3 dias. E eles pensaram que era o templo, tijolo, pedra, né, material. Não, ele falava do seu próprio corpo, que ele iria morrer e estaria 3 dias morto, mas que ele iria ressuscitar para uma vida para quem cresce nele. Então, essa vida que Jesus ressuscitou é a minha vida, é a tua vida. Nós somos salvos porque Jesus morreu a nossa morte, para que nós tivéssemos a sua vida.